Bom, vamos falar agora a respeito de um outro assunto, vamos falar a respeito de um conjunto de estados, né? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que estão se organizando, já há algum tempo se discute isso, para criar uma zona de desenvolvimento econômico comum entre os três, é o Matopiba. É o assunto debatido no Congresso Nacional, tem como relator o deputado federal Fábio Abreu, que está aqui conosco no Jornal do Piauí. Deputado Fábio, obrigado por atender aqui o nosso convite. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Alivaldo. Boa tarde a todos. O que está sendo discutido exatamente no Congresso? O que é que precisa ser criado para que o Matopiba efetivamente funcione? Veja só, o Matopiba em si, ele já foi criado, né, no governo, salvo engano, da presidenta Dilma. Isso, até a ministra da Agricultura era Cátia Abreu. Eu fui em um evento lá em Corrente, de criação do Matopiba. Aí imaginávamos, então, essa que é a questão. Estava resolvido, né? resolvido. A questão ela está resolvida com essa grande região. Mas o que é que acontece? Esse projeto ele prevê a governança. Porque você tem 4 estados, cada um com características diferentes, cada um com situações também diferentes. E que algumas são problemas comuns. E não se chegam à conclusão exatamente por quê? Porque tem essa independência dos estados e tal. Então, com esse projeto, nós teríamos um modelo de governança em que todos os estados estariam obedecendo regras comuns, isso na prática, né? Certo. Lógico que tem outros detalhes, levando em consideração o meio ambiente, né? Porque a sustentabilidade é o que nós observamos muito nesse projeto, ambiental e social. Porque diante daqueles projetos enormes, porque essa região, o Alivaldo conhece muito bem, ela se desenvolveu aí rapidamente. E esse desenvolvimento, de uma certa forma, não foi tão ordenado e nem coordenado. O que nós estamos propondo nesse projeto da minha relatoria, que é de proposta do deputado Pastor Gil do Maranhão, é exatamente para que nós estabeleçamos, por exemplo, uma espécie de zona de livre comércio naquela região, que os tributos sejam no mesmo faixa etária de valores. As ações com relação à integração, ontem eu fiz a audiência pública, participou o governador do Piauí, o Wellington Dias e o governador do Maranhão, Flávio Dino, e os representantes dos governos da Bahia e do Tocantins, com esse mesmo objetivo, de nós termos ali essas ações coordenadas, por exemplo, a área da segurança. Aquelas polícias que agem naquela região ficam autorizadas de forma integrada a agirem em todos os territórios que compõem o Matopiba. As ações do Ministério da Cidadania, também da mesma forma. É como se você estivesse organizando esse grupo para não se tornar um estado novo Matopiba, mas que ele possa ser uma integração exatamente, de tal maneira que tenha velocidade e agilidade nas respostas. Exatamente, problemas relacionados que é o grande problema que todos os estados apresentaram, a questão de grilagem de terras. Então, a interligação dos cartórios, uma série de ações que nós discutimos ali, que inclusive eu já praticamente finalizei o relatório, com pouca discordância por parte do governo federal, que não quer assumir determinadas responsabilidades e que está dificultando. Porque, segundo os argumentos da Casa Civil e do Ministério do Desenvolvimento Regional, é de que há possibilidades futuras de despesas. Então, nós vamos conversar com esses representantes para que nós possamos aprovar esse projeto. O meu voto, eu já antecipo aqui, é pela aprovação. Há também um outro problema que não se aprovou no primeiro momento da criação do Matopiba, que foi a inclusão do estado do Pará. E o deputado Joaquim Passarinho pediu vistas ao projeto para que se pudesse incluir o estado do Pará. Pelo que ouvi ontem dos governadores e dos representantes dos ministérios e dos estados, não há problema. Então, nós vamos incluir o estado... Matopiba-Pá. Aí estava fazendo lá uma espécie de uma nova sigla, né? Pode ser Matopiba-Pá, né? Porque o Pará entrou por último, vai provavelmente entrar por último, mas faz parte. Agora, deputado, nós mostramos aí no início, o Joelson mostrou, exibiu inclusive imagens lá de a ponte, que aí está Fragoso, Piauí, entre Piauí e Maranhão, ali no Rio Parnaíba, no sul. Quer dizer, e mostra também uma face dessa região que ainda está carente, mesmo com os investimentos que já foram executados, estão em andamento. O senhor acha que essa forma
de organização integrada pode facilitar também investimentos públicos e até privados na região? Sem dúvida, sem dúvida. O grande objetivo é exatamente esse, porque o empresário no Brasil, quando ele olha para o Brasil, ele tem uma certa dúvida, uma certeza jurídica de que ele vai investir. Como é que eu vou investir numa região que não há uma clareza com relação à titularidade da terra? Como é que eu vou investir numa região que não há uma perspectiva de que eu consiga escoar a minha produção em vias adequadas? Então, tudo isso, em um conjunto, em um complexo geoeconômico, ele faz com que quem queira investir possa ter essa certeza. E facilita muitas ações, porque são estados diferentes, mas que cria essa zona através desse complexo. E será coordenado em conjunto, logicamente que haverá uma governança geral, muito provavelmente a cada ano, a cada 2 anos. Formar um comitê, um comitê que vai compor todos esses entes. Então, o objetivo nosso, e uma observação que eu também fiz, é de que, no meio daquele processo de grandes empresas, grandes investimentos, nós temos os pequenos, que é a minha grande preocupação. Eu invisto muito nessa parte de agricultura familiar. E a nosso ponto de vista, inclusive eu fiz uma parte nesse projeto visando exatamente contemplar o pequeno que trabalha, que vive ali, que já vivia daquela região, que ele não pode jamais ser prejudicado. Os quilombolas, indígenas que possam haver nessas regiões também devem ser respeitados. Então, nosso objetivo principal é exatamente a manutenção desses aspectos e a convergência para essa governança. Deputado, mudando um pouco de assunto, nessa semana vai ter a apreciação da privatização dos Correios. Ontem nós falamos aqui a respeito do tema, falamos inclusive como devem votar cada um dos parlamentares. Eu conversei com o senhor ontem, o senhor mesmo disse que tem a intenção de votar contra a privatização. A minha pergunta é, por que a não privatização? Inclusive eu estou de olho aqui porque está tendo a votação agora, já começaram a votar o chamado kit obstrução, e vai ser votado o mérito daqui a pouco. Eu estou acompanhando por vídeo. Então, o que é que acontece? Eu vejo um problema com relação aos Correios, né? O Correio, nós precisamos observar que os Correios, eles pararam no tempo. Eu observo muito esse trabalho dos Correios. Muitas ações não se praticam mais hoje, aquela entrega comum que existia de cartas, tudo Então, o Correio precisava ter avançado. Mas, o que é que eu observo, fazendo a comparação com outra privatização que aconteceu e que as pessoas nem se apercebem disso, das telecomunicações. As empresas pegaram aquilo que é de bom e lutaram por aquilo, foi para o leilão. E aquilo que não é interessante para elas, elas são obrigadas, através de um sorteio, a cobrir essas áreas, que é o interior, que são as áreas mais afastadas, que não dá retorno porque não tem densidade demográfica, que é muito parecido com os Correios. Os Correios vão teoricamente ser privatizados, a empresa que vai comprar só quer aquilo que é o de bom, e aquilo que é para ser beneficiado a pessoa mais afastada, ela vai ter uma tarifa diferenciada. Essa aqui é a minha grande preocupação nesse momento. E também a grande quantidade de pessoas desempregadas. Então, esses 2 pontos estão me fazendo observar essa votação e votar contra a privatização. Deputado, outra matéria que deve ser apreciada hoje à tarde, ontem foi até altas, quase perto da madrugada, é a reforma política relatada pela deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo. É a parte da reforma que trata, por exemplo, do sistema de votação. Parece que ganhou força o sistema majoritário para a eleição parlamentar, o chamado distritão. Como é que o senhor está se comportando nessa matéria? O que pode sair dessa reforma? Pois é, hoje está sendo votado e muito provavelmente vai ser aprovado na comissão. O distritão? O distritão, que por incrível que pareça, estava praticamente sem nenhuma atenção. Sim. Mas de ontem foi uma para crítica hoje... muito grande ontem, né? Em todo o Brasil, as pessoas criticando o fato da discussão estar acontecendo sem que se tivesse dado conta disso. E aí, como disse o Arivaldo, a discussão avançou e aí foi que as pessoas abriram os olhos para esse debate. Então, ela passando na comissão hoje, vai para o plenário, provavelmente também é aprovado em plenário. O Senado provavelmente não vai interferir, porque não afeta diretamente aos senadores. É um assunto mais afeto aos próprios deputados. E agora há essa perspectiva de aprovação do distritão, né, que seriam os 10, no caso do Piauí, os 10 deputados federais mais votados. Isso muda a estratégia dos deputados? Isso muda totalmente a estratégia dos deputados, muda totalmente a estratégia dos partidos.
Por quê? Porque PL, por exemplo, tem vários candidatos. Numa situação de um distritão, não seria interessante uma quantidade grande de candidatos para seria melhor concentrar disputar, em poucos, um ou nas metas de vocês. No máximo, 1 ou 2. E isso muda totalmente a configuração de quantidade, inclusive, então vai de acabar candidatos. aquela corrida por filiações que estava tendo aí. Corrida por filiações, corrida por quantidade de candidatos, vai reduzir bastante. Isso pode também potencializar outros partidos que estavam sem perspectiva de candidatos fortes a receberem esses candidatos fortes ou medianos para federal e estadual. Só para ajudar o telespectador a entender, atualmente a eleição para deputado federal, para vereador e deputado estadual, ela é feita, não entra necessariamente aquele que teve mais votos. Entra aquele que o grupo de parlamentares do mesmo partido conseguiu junto uma votação mais expressiva. É o que chama-se voto de legenda. A partir dessa aprovação, por isso que muitas vezes um candidato tem mais votos, mas não consegue entrar porque não conseguiu legenda. Ou seja, os seus colegas do mesmo partido não conseguiram tantos votos ou votos parecidos como ele. A história do puxador também, de né? votos. E tem a sobra vai desaparecer, né? Acaba completamente. Porque não tem legenda, enfim. E no distritão, não. Quem teve mais votos, entra. Simplificou a regra. Vai ficar mais fácil para a pessoa entender. Agora, isso depende de aprovação no Congresso, depende também de sanção ou não? É só a promulgação do Congresso Nacional? Pois é, não sei qual o ritmo que ela está percorrendo, mas vai para o Congresso sim, vai para a promulgação do presidente. Do presidente. É. Então, o Porque presidente vai passar nas duas casas em 2 votações cada. Bom, essa mudança sendo aprovada muda todas as estratégias dos partidos até agora. É porque os partidos hoje eles trabalham para exatamente essa explicação que você fez aí. Ele faz uma quantidade de votos, digamos, coeficiente de 170 mil votos faz um deputado federal. Teoricamente, nenhum deputado federal aqui consegue chegar a 170 mil votos sozinho. Então, ele depende de outros candidatos, outras votações para chegar nesse patamar. Na eleição anterior, quem sobrava com relação a votos não concorria. Só quem conseguisse chegar ao coeficiente. Nessa última já concorreu. Então, com essa modificação, aí cada um vai fazer a quantidade maior. Há um detalhe também, né? Que quanto à suplência, por isso, tem ainda a possibilidade de fortalecer os partidos. Porque se o titular sair, o que vai ser chamado não é o próximo mais votado. Não é o 11º, no caso do Não é o 11º, vai ser chamado o suplente daquele deputado naquele partido. Ou seja, se o senhor, digamos que o senhor vence o mais votado entre os 10 do estado do Piauí, entra para deputado federal, mas o suplente vai ser o segundo colocado do PL. Meu partido, meu suplente. Isso. E assim sucessivamente de cada partido que fizer. Então fica um sistema federal. meio misto, né? É verdade. E não vai ser por pequenos distritos. O Piauí é um distrito só. Nesse caso é um distritão, né? Tá. Porque o distrito é outra proposta, porque nessa proposta são várias propostas. Mas os partidos perdem força com esse sistema, né? Perdem, porque cada partido individualmente pode focar em um candidato e de repente ele ser um dos 10 mais votados. Então, não necessariamente um grande partido possa, inclusive os grandes partidos vão deixar de ter uma quantidade maior de candidatos. Vão diminuir consequentemente as possibilidades. Então os partidos vão buscar bancada, né, deputado? Um grande partido pode lançar aí 10 candidatos competitivos e quem sabe se não elege 6, 7. Essa possibilidade também. Enxuga o quadro partidário. Olha, muda tudo, gente. Impressionante. Elivaldo Barbosa. Bom, como é que vai ser a aprovação? Por isso que deu uma freada aí nas filiações, né? Todo mundo a grande vantagem, assim, para o cenário, principalmente político, é de que tem datas, né? Então, qualquer alteração na lei é 1 ano antes da eleição. Então, nós temos aí o limite até o começo de outubro. Isso é fato. Mas, naquela casa, a gente tem votações que, às vezes, ela acontece primeiro e segundo turno num dia só. Então, quanto a tempo, ainda temos, mas o que eu observo agora com essa possibilidade é que torna-se mais uma vez forte a possibilidade do distritão. Quero agradecer ao senhor, deputado. Obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Obrigado, deputado Fábio Abreu, falando dessa possibilidade de distritão. E vamos acompanhar o debate, para a gente também ver como é que andam as regras das eleições para o ano de 2022.